E aí galera, tudo bem? Vamos começar aí mais uma aula. Hoje a gente vai adicionar aqui no nosso front um modal para inserir as informações, né, das nossas notas aqui através do front. Ah, então bora lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é incluir aqui no nosso front um botão para a gente poder adicionar a nota. Então aqui na nossa classe, no nosso componente aqui home, depois da div que faz o loop nos dados, que é essa div aqui de class card, nós vamos incluir aqui um botão, então, um botão com a classe btn primária. E aí a gente vai dar o um nome para ele aqui de adicionar nota. Então, o botãozinho já está aqui. Agora a gente precisa que quando esse botão aqui for acionado, eu cliquei no botão, eu quero que abra um modal. Como a gente está usando o Bootstrap, eu já estou com a documentação dele aqui aberta para economizar um tempo para a gente. Ele já até tem aqui um modal parecido com o que a gente precisa. Então a gente vai copiar esse código aqui, vai colar no final aqui do nosso home component, tá? Depois que já fechou aqui a div do container. Beleza. Então assim, aqui ainda não vai funcionar, porque a gente precisa informar para o sistema que ao clicar no botão adicionar nota, ele vai abrir esse modal aqui. Então ele já até tem aqui também um botão, né? Eu só vou copiar o código. E a gente vai colar aqui depois da classe do nosso botão. O que ele faz aqui, galera? Ele está informando aqui que esse botão vai abrir um modal. E aqui ele está informando que o modal que ele vai abrir é o modal de ID example modal. Então esse modal aqui ele tem esse ID example modal. E aqui ele está passando uma informação para o modal que na verdade a gente nem precisa. Então vou até apagar. Então agora eu vou salvar. Beleza, cliquei no botão, o modal já funcionou. Agora a gente vai personalizar ele aqui da forma que a gente precisa, né? Então a gente vai ter aqui o título da nossa nota e a gente vai ter aqui, na verdade aqui vai ser, né, adicionar nota. Adicionar nota. Aqui vai ser o título e aqui vai ser a mensagem. Aqui a gente vai ter o botão de fechar e aqui a gente vai ter o botão de salvar. Beleza, já está certinho. E aí agora a gente precisa fazer o seguinte. Aqui a gente tem a nossa parte HTML. E aí a gente precisa que essa parte HTML aqui, ela tem uma comunicação com o nosso TypeScript, para a gente poder fazer a lógica aí de salvamento aí da nossa nota. Então o que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, a gente vai declarar aqui uma variável chamada nota. Ela vai ser do tipo notas. Beleza? Aí a gente vai colocar aqui inicializar ela. Pronto. E aí aqui nos nossos inputs, a gente tem um input que é do título, né? Então, vou até tirar o ID aqui que a gente não precisa. E a gente tem também um input, na verdade que é um text area, que é a nossa mensagem. E aí a gente vai fazer aqui uma situação, a gente chama de data binding angular, que é justamente essa parte de pegar o que o usuário está digitando ali e levar ali para o nosso script, né? Então aqui a gente tem um pouco, né, do que a gente precisa fazer, tem algumas informações, mas não vamos focar muito nisso aqui não. Beleza. Então, agora a gente tem aqui no título a gente precisa passar aqui o ng model, que ele vai ser igual a nota, tá? Que é essa variável que a gente criou, ponto título. Por que tá dando erro aqui, pessoal? Porque a gente precisa informar, né? A gente precisa importar no app module o forms component, o forms module.
para a gente conseguir trabalhar com formulários aqui dentro do Angular. Então, para resolver esse problema, a gente vai vir aqui no app module e a gente vai importar aqui o forms module e já resolveu, tá vendo? E aqui na mensagem a gente vai fazer a mesma coisa, tá? mgModel vai ser igual a nota ponto a mensagem, deixa eu ver a mensagem, nota.mensagem. Beleza. E aí no nosso botão aqui de salvar, a gente vai passar aqui a função clique com o nome de salvar. O que é isso aqui? Quer dizer o seguinte, quando eu clicar no botão salvar, qual é a função que a gente vai executar lá no nosso TypeScript? Está com erro porque no nosso arquivo TypeScript aqui, a gente não tem essa função aqui criada. E aí a gente vai criar isso aqui agora. Salvar. Aí vamos colocar aqui um teste para vocês verem aí como que está funcionando. Então eu cliquei em salvar e ele está escrevendo no console ali para a gente teste. Agora vamos ver se a transferência aí de dados, né, se ela está acontecendo. Quando a gente clicar aqui, eu quero imprimir a nossa nota. Tá dando um erro aqui, aí eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é isso aqui. Se eu tentar imprimir aqui, tá vazio, eu vou escrever aula, teste e mensagem, vou colocar teste. Ainda tá vazio. Por que tá vazio, pessoal? Sempre que você vai trabalhar com mgModel, você não precisa ter um ID, mas você precisa ter um nome. E o nome, ele tem que ser igual aqui ao seu model. Então, no título, a gente vai ter name igual a título. E mensagem, a gente vai ter name igual a mensagem. Agora aquele erro vai sumir. E teste, já apareceu aqui pra gente, beleza? Aí, pessoal, como a gente está trabalhando já aqui com front, eu vi aqui que já deu quase 8 minutos de aula, eu vou agora alterar o service, tá? Que é o notas.service, que é a parte que é responsável por enviar aí as informações, né? Tanto receber do back-end, como também enviar informações lá para o back-end. Aqui nós temos o método getAll, que ele busca aqui todas as notas que a gente tem cadastradas. E aí a gente precisa criar agora um método que vai ser o método para poder criar, né? Lá no nosso back-end a gente ainda não tem essa lógica implementada, mas vamos implementar isso aqui no nosso front, tá? Então a gente vai criar aqui uma função, vou chamar aqui de create. Eu vou copiar nessa parte aqui de baixo, que a gente já tem pronto para economizar um pouco de tempo. Ele vai retornar para a gente notas e a gente vai fazer um post. Então ele vai retornar para a gente um post, que é o que a gente está enviando para lá, um post de notas. Aí o post a gente precisa passar aqui, tá? O que a gente está mandando. Então aqui no create a gente vai ter que ter o notas, do tipo notas. E aí aqui a gente vai enviar lá para o nosso back-end o nosso objeto notas. Então, o que a gente vai fazer então? No nosso service agora a gente tem um create, que ele vai ser do tipo HTTP post. Ele vai enviar um modo de notas e vai retornar para a gente a nota já cadastrada lá no sistema. Beleza? E aqui, né, no nosso salvar, a gente vai fazer o this.notaservice.create. Vamos passar o nota, a nota, né? .subscribe. Aí é o mesmo esquema ali que a gente fez ali em cima, né? Eu vou colocar um console.log para a gente ver o que aconteceu. E pronto. Então, só recapitulando essa parte aqui, eu fiz um pouco rápido. Eu criei aqui no nosso service a nossa função create. Essa função ela vai fazer um post
um HTTP post lá para o nosso back-end. Aí aqui eu vou trocar aqui para create. Vamos colocar aqui criar, vai ficar melhor. Criar. Fica melhor para vocês entenderem. Então ele vai acessar, vai mandar um post para o URL que a gente configurou aqui, mais o criar, né? Então vai ser isso aqui, ó, barra criar. Vai fazer um post para essa URL e no post ele vai passar aqui o nosso objeto notas, que é esse objeto que a gente está passando na função aqui. E aqui no nosso botão salvar, quando a gente clica aqui em salvar, ele executa aqui esse método, né? E aí ele vai chamar o nota service.create, vai passar a nota que a gente preencheu. E aí assim que houver o retorno do nosso back-end, ele vai tirar um print para a gente ali, né? Do resultado. Como esse método não existe, né? Essa funcionalidade não está implementada ainda no nosso back-end, vai dar erro. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Tá vendo? Deu erro porque não existe essa função. E na próxima aula a gente vai implementar essa lógica aí no back-end. Beleza? Valeu, galera. Espero que vocês gostem aí dessa aula.